alunos do 8º ano! Hoje nós vamos ter a aula 5 de matemática. Eu sou a professora Julie, então vamos começar. Então, hoje a gente ainda vai continuar estudando mais um pouco sobre o conjunto dos números racionais, certo? Vocês lembram que na última aula a gente viu como que a gente encontrava a forma decimal de uma fração? Hoje, então, a gente vai ver os processos para encontrar a forma fracionária de um número decimal. Então, eu vou transformar um decimal em fração, ok? Na última aula a gente estava transformando a fração em decimal, agora nós vamos aprender o processo contrário, beleza? Para a aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para copiar as informações importantes, lápis e borracha para resolver os exercícios. Vamos começar então para transformar, como que a gente faz para transformar um número decimal para a forma de fração, beleza? Então, antes de a gente começar a estudar isso, a gente precisa lembrar que existem dois tipos de números decimais. O decimal exato e o decimal periódico. Então, o decimal exato é esse daqui. Por exemplo, aqui, a fração 2/5, que eu posso escrever como 0,4. Então, ele é um decimal exato, por quê? Porque ele é um decimal que termina, é 0,4 e acabou. Agora, eu tenho o decimal periódico, que é um exemplo ali, a fração 1/3, que eu vou escrever como uma dízima periódica, aquela que fica repetindo o número depois da vírgula. Então, eu vou ter 0,333333333, nunca mais vai acabar, certo? Então, o decimal exato é aquele que tem um valor certinho ali, ele acaba naquele valor. O decimal periódico vai ser aquele que continua para sempre, ou seja, uma dízima periódica, beleza? Então, nós temos esses dois tipos de decimais. Nós vamos ver então que quando eu tenho algumas características importantes aqui, né? Quando eu, por exemplo, divido 25 por 2, eu vou ter 12,5, que é um decimal exato. Quando eu divido 2 por 3, eu vou ter uma dízima periódica. Então, vamos ver os termos que a gente usa aqui dentro da dízima periódica, certo? A dízima periódica, então, ela é esse decimal que repete um número depois da vírgula, um ou mais números, né? Algarismos aí. E eu chamo a fração da onde se origina essa dízima periódica de fração geratriz. E o númerozinho que está repetindo, ou numerozinhos, né? Os algarismos ali que vão se repetir, a gente chama de período, ok? E eu posso representar o período, né? Posso fazer essa representação. Em vez de eu escrever aqui no caso, 6, eu vou usar um tracinho em cima desse meu número para eu escrever essa dízima periódica. Então, eu tenho um exemplo aqui embaixo, 28/33 é a fração geratriz dessa minha dízima periódica, e a minha dízima periódica seria 0,8484848484. Então, ao invés de eu escrever o 84 várias vezes, eu posso colocar um tracinho em cima do 84. Mas cuidado, eu só vou colocar o tracinho em cima do número que ele se repete, só do número que está repetindo, ok? Dos outros números não. Então, eu vou colocar somente em cima do período. Lembrando que o período é exatamente o número que se repete, beleza? Então, a gente vai começar estudando como transformar um decimal exato em fração, beleza? A gente vai começar com esse, para depois a gente partir para a dízima periódica, ok? Então, quando eu vou transformar um decimal exato numa fração, aqui a gente tem até escrito bem bonitinho, olha só. O número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Meu Deus, que confusão. O que está escrito ali? Grego. Não, gente. É bem simples. Vejam um exemplo aqui. Eu tenho o meu decimal, 0,05, certo? Decimal 0,05, eu tenho duas casas depois da vírgula, certo? O que me fala essa informação aqui? Que eu vou escrever o meu número sem os zeros. Então, o 5 aqui no numerador, ou seja, que é o número de cima. O meu número sem os zeros, o 5, sobre a unidade, que no caso é o 1, seguido da quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula, certo? Então, quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, então eu vou ter 1, 2 zeros ali para mim, certo? Então, é assim que eu vou descobrir
a fração partindo de um decimal exato. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, olha só. 0,8, eu tenho uma casa decimal, ou seja, uma casa depois da vírgula. Então, eu vou escrever o 8 sobre 10. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho um zero embaixo da minha fração. Segundo exemplo, 0,65, eu tenho duas casas decimais, ou seja, duas casas depois da vírgula. Eu vou escrever o 65, o meu número sem os zeros, e embaixo eu vou colocar dois zeros junto com um ali, então eu vou ter 65 centésimos, certo? Mais um exemplo, 5,36, como que eu vou escrever agora? Agora confundiu, não é mais 0, alguma coisa? Não se preocupem, continua a mesma coisa. Eu vou escrever o meu número sem a vírgula e sem o zero, no caso aqui não tem nenhum zero, então vai ficar 536, ok? Eu finjo que essa vírgula aqui não existe na minha vida. Então, eu vou ter 536. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Duas. Duas casas decimais. Então, eu vou ter dois zeros embaixo da minha fração. Eu tenho 536 centésimos, certo? Então, é isso. Eu vou ter os dois zeros ali, conforme as duas casas decimais que eu tenho, beleza? Mais um exemplo. 0,047. Eu vou escrever como, então? O 47, eu vou escrever sem os zeros, vou colocar só 47 em cima, e embaixo vai 3 zeros. Por que vai 3 zeros? Porque eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula, então eu vou ter 3 zeros ali na minha resposta, certo? Então, lembrem-se aqui, gente, 0,4 décimos. Eu vou ter o 4 sobre o 10, e aí eu posso simplificar esse meu valor dividindo tudo por 2 e eu vou ter 2/5, certo? Não está errado você deixar o 4 décimos, mas é mais certo, digamos assim, mais correto você simplificar a fração e deixar os 2/5, ok? Eu tenho aqui 2,45, então é 2 inteiros e 45 centésimos, então eu vou ter 245 sobre 100. Por quê? Porque eu tenho dois números depois da vírgula, dois zeros embaixo da minha fração. Mesma coisa, eu vou simplificar dividindo tudo por 5, certo? Divido tudo por 5, eu tenho 49 sobre 20. Então, não se esqueçam de simplificar cada uma das frações. 1,934 ou 1 inteiro e 934 milésimos, eu vou ter 1934 sobre 1000. Eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula, então são 3 zeros embaixo da minha fração, ok? Simplifico tudo dividindo por 2, eu vou ficar com 967 sobre 500. Lembrem-se de simplificar todas as frações, certo? É o que eu falei, não está errado, gente. Mas quando você vai fazer uma provinha de múltipla escolha, um vestibular mais pra frente, alguma atividade que você vai fazer, a resposta sempre vai estar simplificada, certo? Então você tem que saber qual é a resposta simplificada e tem que saber como simplificar. Isso aí a gente já estudou, certo? Nós já vimos como que simplifica, né? Isso lá no 6º ano, faz bastante tempo. Mas é simples, então vocês têm que aí encontrar um valor que vocês possam dividir os dois, o numerador e o denominador, para simplificar essa fração, ok? Então não esqueçam de fazer a simplificação das frações, senão na hora de vocês encontrarem a resposta certa, pode ser que vocês não achem, pode ser que fique errado aí a resposta de vocês, ok? Então agora, para a gente poder fazer a transformação, a gente já viu a transformação de um decimal exato para uma fração, certo? Eu vou ter que fazer então a transformação de uma dízima periódica em fração, porque eu já fiz do decimal exato, agora eu vou fazer da dízima periódica. O problema é que para eu poder fazer a transformação da dízima periódica numa fração, a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre a dízima periódica. E aí a gente vai fazer isso na próxima aula, certo? Para ficar mais claro para vocês. Então, primeiro a gente vai estudar um pouco sobre a dízima periódica para daí poder fazer essa transformação, senão não vai dar certo, ok? Mas antes da gente terminar a aula, vamos só revisar bem rapidinho aqui as informações que a gente viu, então, sobre a transformação do decimal exato em fração. Para eu transformar um decimal exato em fração, eu vou escrever o meu número que está aqui, lá no numerador,
e vou dividir pela unidade acompanhada da quantidade de zeros que sejam a quantidade de casas decimais. Então, se eu tiver 8 casas decimais, eu vou ter que ter 8 zeros embaixo da minha fração. Claro que isso é muito difícil, muito impossível, mas essa é a ideia. Se eu tenho 2 casas decimais, eu vou ter 2 zeros aqui embaixo da minha fração, certo? Não tenham medo de pesquisar na internet, caso tenha alguma dúvida ainda, o material não foi suficiente. Vocês queiram pesquisar, pesquisem, não tem problema, mas vejam o vídeo de novo, pausem se vocês quiserem, revejam o conteúdo escrito também, que é muito importante, certo? Vocês precisam rever tudo que está escrito ali, porque ali está bem detalhado para vocês, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios, porque é praticando nos exercícios que vocês vão compreender melhor aí a matemática. Matemática se aprende fazendo exercício, então vocês precisam resolver os exercícios que vocês têm aí para vocês. E a gente se vê então na próxima aula para ver um pouquinho mais sobre as dízimas periódicas.